Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Lauzide. Eu sou o fundador da Rede Brasil de Ufologia, conhecida como BrauFnet, em Recife. Em parceria com a UFO Piauí, nós estamos fazendo aqui esse fórum online, live de ufologia e espiritualidade do Piauí. Hoje nós temos nosso convidado, o Sebastião Camargo, grande entusiasta da doutrina espírita. Sebastião Camargo aprofundou-se no estudo de suas vertentes, a filosofia, a ciência e a moral. Trabalha para a causa do Cristo por amor e se dedica há mais de 25 anos ao projeto O Despertar da Consciência. Ele é casado há mais de 25 anos, fez o Despertar da Consciência e juntamente com sua esposa e com alguns dedicados companheiros, em 9 de maio de 1999, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, um grupo de estudos da doutrina dos espíritos, a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, que procura abordar esses ensinamentos com uma visão diferenciada, consoando os estudos a que procedeu, os quais desvelam matrizes não observadas antes. De 5 de maio de 2005 a 5 de maio de 2019, apresentou o programa O Despertar da Consciência, vinculado pela rede Boa Nova Rádio, e de 30 de março de 2007 a 3 de maio de 2019, apresentou outro programa com o mesmo título, pela TV Mundo Maior. Em 8 de agosto de 2012, fundaram o Instituto O Despertar da Consciência, o projeto que tem por finalidade orientar os seres para o conhecimento de si mesmo, promovendo a criatura humana à luz do Evangelho do Cristo, a fim de que cada ser caminhe com as próprias luzes. Sebastião Camargo acentua que os ensinamentos que lhe chegam pela mediunidade intuitiva não trazem nada de novo, ou seja, nada mais são que velhas novidades. Esclarece que a fé vivenciada cura doenças e todo aquele que assim procede contribui sobremaneira com os tratamentos convencionais e com as alternativas ora em vigência. Seu primeiro livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, é um tratado de saúde integral que estimula o leitor a avançar intimorado em busca de autoiluminação, renovando-se em plenitude. Na vivência do amor incondicional, enfatiza sempre a relevância do aproveitamento total da energia de qualquer espécie, sem desperdício de coisa alguma, sem excessos, de maneira que o façamos o máximo com o mínimo de recursos que nos são disponibilizados. Essa é a nossa primeira live. Eu queria também anunciar aqui que nós estaremos fazendo amanhã, às 18 horas também, taremos a Margarete Áquila, às 18 horas, no dia 8 do 5. No dia 9 do 5, a Mônica de Medeiros. E no dia 10 do 5, encerraremos com a minha palestra. Meu nome é Alexandre Lauzide. Estamos fazendo uma campanha, a UFO Piauí, de cesta básica para o interior do Piauí e do Maranhão, né? Logo estaremos aqui colocando na nossa live como entrar em contato com o César Crispim pelo WhatsApp em Teresina para facilitar essa doação da cesta básica, ok? Vamos convidar agora aqui o Sebastião Camargo, que já está aqui conosco. Olá, Sebastião. Olá, Sebastião. Só um momento.
Já estamos verificando porque está sem som lá em Mato Grosso do Sul. Deve ser a internet lá, mas estamos verificando. Olá, pessoal, eu não sei porque eles estão lá tendo uma dificuldade técnica. O Anderson, que é o rapaz responsável aí pela conexão, está verificando o que foi que houve lá com o som. Realmente, muitos estão falando aqui que não tem som, não estão verificando. Já já ele vai entrar novamente para verificar o que está havendo. Só um momentinho só. Vamos lá, vamos testar mais uma vez aí. Estamos lá com o Sebastião. Sebastião, manda lá. Está ouvindo agora? Está ouvindo? 1, 2, 3. Testando. 1, 2, 3. Testando o áudio. 1, 2, 3. Testando. 1, 2. Agora pode? Abraços de luz e paz, almas queridas. Espero que agora o nosso áudio não nos deixe na mão. Dá um retorno para nós se estão ouvindo perfeito. E vamos ao nosso tema. Antes, agradecemos a Deus por este instante divino, rogando ao Cristo de Deus que encontre em nós as ambiências necessárias para a preleção deste encontro. E que os benfeitores amigos, extraterrenos ou não, os elementais que nos dão sustentáculo, todos elementais que nos sustentam, benfeitores que nos amparam, nos inspiram, o Cristo de Deus, que é a essência que nutre e norteia a nossa consciência, e Deus, a onipotência divina, a onipresença, a onisciência, permita
que a mensagem possa ser consoladora, acolhedora, esclarecedora e geradora de estímulos para a libertação. E o tema de hoje, que é Jesus, o Cristo de Deus. Para Allan Kardec, na obra A Revista Espírita, ele faz uma interrogação muito pertinente para este encontro. Então, num dado momento, intencionando desejar entender o que era a alma da Terra, ele questiona ao Espírito da Verdade: os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? E a resposta: considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazer a Terra progredir, enquanto eles mesmos evoluem por sua vez. Então, é a coletividade de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que é o Cristo, que constitui, propriamente falando, a alma da Terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo sob a direção do espírito-chefe. Ele é a cabeça, os outros são os braços. Assim, pergunto outra vez: que é Jesus, o Cristo de Deus? Por que colocamos o tema dessa forma? Porque sabemos que nós, cidadãos terráqueos ou de outras paragens, de outras dimensões, porque amanhã veremos uma extraterrestre de fato. Depois de amanhã também. Creio que o Alexandre também não é daqui. Então, todos nós, de alguma forma, somos extraterrenos. Porque o espírito, na sua totalidade, não está aqui. Assim como Jesus é uma diminuta fração do Cristo, o Senhor Supremo, o arquiteto cósmico que construiu e é o governante supremo do planeta Terra. Mas assim como tudo cresce e evolui, com certeza esse Cristo de Deus, que arquitetou e até certo ponto governou o planeta Terra, será que não transferiu o comando em dado momento? Lembra quando ele disse: assim como meu pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio. Por agora, eu preciso ir. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E eu vou preparar outros lugares e retornarei, para que lá onde eu estiver, podeis estar por sua vez. E naquele instante entregou a condução do planeta para os seus ministros, os guias da humanidade, que hoje conhecemos com o nome de Krishna, de Buda, de Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, Hermes e tantos outros luminares como Emmanuel, próprio Allan Kardec e assim sucessivamente. Então, do mesmo modo que a nossa consciência, espírito, tem quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles. E ainda segundo a autora, ou esse espírito, todos os seres são multidimensionais, ou seja, somos um multiverso. Vivemos incontáveis realidades simultâneas o tempo todo. De modo que a alma, o que está encarnado, segundo o que consta na obra de Allan Kardec, não passa de uma fração dessa totalidade. Porque ele narra que o espírito é o construtor do corpo biológico, o governador supremo desse corpo,
ele sabe a função, o movimento de cada uma de suas partículas. Para Leon Denis, esta consciência, esse todo, com toda a sua grandeza, é o livro oculto que está em nós, que ele recomenda-nos aprender a abrir, a folhear, a ler esse livro oculto que existe em nós, que é o livro das metamorfoses do ser. Ele nos dirá o que já fomos e o que seremos. E termina dizendo que o que está encarnado não passa de uma diminuta fração desse todo universal. Para Joana de Ângeles, o espírito, essa consciência, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E a alma não passa de um ponto dessa autoconsciência pura. E a função desta alma, como centro da consciência individual, e a consciência individual para a autora ou para o espírito Joana de Ângeles, o que nós comumente chamamos de personalidade, cujo centro dessa personalidade é a alma encarnada, compõe-se da mente, que é o nosso consciente, também da mente subconsciente, onde estão os nossos instintos. Na mente está a nossa inteligência, o poder imaginativo, o poder criativo, sentimentos e emoções também morejam nessa espaçonave divina. E, ao mesmo tempo, o corpo perispiritual e o corpo biológico. Então, todos esses universos juntos é o que nós comumente chamamos de personalidade. O que ora está encarnado. Então, se observarmos esta realidade, a alma, o centro da consciência individual, a semelhança de uma semente. Então, imagine uma semente, uma das sementes de uma laranja, de um pé de laranja repleto de frutos. Esse pé de laranja repleto de frutos é o espírito. Uma das sementes de uma das laranjas é a alma. Essa semente experienciou desde os elementos da luz, do ar, da água, da terra, percorreu todos os estágios neste universo laranjeira e culminou como uma das sementes que sintetiza todo o aprendizado da laranjeira em si, mas não sabe que tem esse potencial. Somente quando é preparado a terra, alguém que vai cuidar dessa semente, dar-lhes os elementos necessários, as condições necessárias, as diretrizes, é que pode despertar os seus potenciais para que futuramente ela seja não só mais uma laranjeira, mas pode ser um laranjal. Assim, quando falamos de espíritos no singular, estamos falando da matéria-prima do cosmos, o princípio inteligente do universo. Quando falamos de espíritos, a individualidade, com E maiúsculo, estamos falando desse todo que é a síntese de todas as nossas vivências. De modo que, se observarmos o nosso corpo para falarmos de extraterrestres e, ao mesmo tempo, de seres que estão neste planeta. Então, se olharmos para o nosso corpo, ele seria o equivalente ao nosso planeta. Mas se olharmos para uma dimensão que governa, que gerencia esse corpo, que normalmente chamam de duplo etérico, nós o chamamos de triplo etérico, porque ele é constituído de princípios vitais, fluidos vitais, energias vitais. Elementos que antecedem o corpo, que está no mesmo espaço do corpo, mas em outra dimensão, e após esse corpo.
Então, poderíamos dizer que esta energia vital que organiza e mantém a vida do corpo, não estando diretamente dentro do corpo, porque uma dimensão, o corpo está permeando ou permeado por ela. Uma antecede, outra está além. E se olharmos agora detidamente para uma das células desse corpo, que contém tudo que nele existe em miniatura. Se olharmos dentro da célula, nós podemos dizer, aqui estamos olhando um líquido intracelular. Mas se olharmos fora, no sistema linfático, por exemplo, aqui estamos vendo um líquido extracelular. Então, extraterrestre em relação à própria célula. E se mergulharmos dentro da célula e começarmos a observar as organelas, dependendo de onde estão, tudo que existe nelas e ligeiramente nas suas imediações, podemos dizer que faz parte daquela personagem, daquele pequeno universo, daquele pequeno planeta. E o que está mais além seriam elementos de outros planetas, de outras organelas. Mas se olharmos dentro de uma das 280 milhões de moléculas dentro dessa célula, cada uma poderia dizer a mesma coisa. Mas se olharmos para dentro de uma célula, cada átomo poderia dizer que o outro que está nas imediações, mesmo estando conectado, seria um elemento que traz outros personagens que poderiam chamar de extraterrenos. E se olharmos dentro do átomo, o nêutron, o próton, o elétron e os fótons, poderíamos dizer que o nêutron, olhando para a dimensão do próton, poderia ver o próton que nasceu do próprio nêutron, já como extraterrestre, porque está fora da dimensão vibracional, mesmo estando no espaço, ambos no mesmo espaço, no mesmo núcleo. Se os elementos do próton olhar para os elétrons que nasceram dele, poderiam dizer que são extraterrestres, já não estão mais naquela dimensão, estão em dimensões superiores. Se esses elétrons observassem os fótons que deles emergiram para outras instâncias, poderia dizer a mesma coisa. Então, assim, a maioria dos extraterrestres são frações da nossa própria consciência. Aqueles que vêm nos visitar. Aqueles que nos colocam até em suas espaçonaves por um processo que chamamos de abdução. Se falarmos daqueles que fazem esse processo com os fins grosseiros, estamos falando do nosso inconsciente. Estamos sendo assaltados por esses extraterrestres, por essas múltiplas dimensões, menos evoluídas do que o próprio universo consciente, que é uma fração do superconsciente, que são extraterrestres numa dimensão muito futura e harmoniosa e benfeitora. Se olharmos para o nosso subconsciente, outro universo diferente da nossa realidade. Mas você poderia estar perguntando, esses seres, como nós estamos vendo em nosso país, quantos estão assumindo agora os comandos da nossa nação? E queiram aqueles que vieram do inconsciente ou extraterrestres com outras roupagens, que são afeitos à corrupção, os desmandos, à injustiça, à ditadura, que nós estamos vendo aí nos nossos estados, nos nossos municípios, verdadeiros ditadores que tolheram a liberdade do ser humano, daqueles que desconhecem a si próprios e os seus direitos reais. Porque o maior patrimônio que temos como cidadãos brasileiros consta ou constante na nossa Constituição, na Carta Magna do nosso país, é a nossa liberdade, o maior patrimônio. E quem tem o maior poder somos nós, os cidadãos. E parece que os cidadãos esqueceram disso. Estão esperando espaçonaves vir de outro universo, de outras galáxias,
de outras constelações, de outros sóis, para resolver a nossa problemática? A cada um conforme as suas obras. Eles podem nos orientar. Esses estados de consciências mais enobrecedores ou parceiros mais evoluídos do que nós. Pode nos ajudar, dar as diretrizes, assim como o extraterrestre, que carinhosamente chamamos de Ramatiz, que vieram de outras dimensões, de outras galáxias, de outras constelações, de outros sistemas solares, para o nosso planeta desde a Atlântida. Ele diz, quando lhe pedimos socorro, nós fazemos os traçados gerais. Cabe a você construir a realidade que lhe compete. Então, esses seres estão assumindo os comandos, assim como a troca de espírito é uma realidade estudada por Allan Kardec, por Leon Denis, por Gabriel Delane, por Camille Flammarion, por Hebe Sajan e tantos outros luminares até os dias atuais, ou muito próximo dos dias atuais. Agora há pouco, quando Chico Xavier esteve por aqui, Martins Peralvas, que esteve por aqui, Inácio Ferreira, que estivera por aqui, César Carneiro, que estivera com eles, ainda está por aqui, presenciaram todos eles, estudaram, e César Carneiro é testemunha ocular e está encarnado ainda, da troca de espírito no corpo de adulto. Então, quantos extraterrestres que assumiram corpos de adultos estão entre nós? Assumindo os postos de comando da nação. Margarete Áquila, Mônica de Medeiros, e nós estávamos num evento em Dourados, Mato Grosso do Sul, por ocasião do dia da eleição do segundo turno para a presidência. Eleição que fora fraudada no primeiro turno e estava sendo fraudada no segundo. Pedimos socorro a estas personagens, a Sheiliana, às equipes que nos assessoraram, para interferir nas urnas, rearranjar os dados, para que quem realmente de direito pudesse assumir o comando como um missionário que veio para tal. Se duvida, questione os espíritos. Nós que acreditamos nesses extraterrestres, em nós, como um multiverso, sabemos disso. Nós que nos reunimos traçando os destinos da nossa nação, traçando os destinos da nossa própria consciência, construindo realidades novas a cada pensamento, cada sentimento, palavra ou atitude. Perguntaram-nos, num dado momento, quem vai ganhar a eleição? Dissemos, mas somos patriotas, não somos partidários. Só sabemos que nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. E eles chegaram, os extraterrestres. E estão assumindo, como eu estou dizendo, todas as instâncias do sistema planetário. E há aqueles que usufruíram de forma indevida, vão cair por terra, porque agora, assim como Mônica de Medeiros profetizara nesse evento que eu acabei de citar, que já que os convites feitos pelo amor não foram aceitos pela maioria, então viriam os ceifadores, que vieram agora com o nome desse extraterrenos, com o nome de vírus, que vieram um elemento invisível aos olhos humanos, até a certos instrumentos, colocaram todo mundo de joelho. Mas foi ele? Ele tem algum poder letal? De maneira nenhuma. Vírus nenhum tem o poder de eliminar a vida de qualquer ser. Esses elementos infinitesimais obedecem às leis universais. A lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Assim como Louis Pasteur
Claude Bernard e tantos outros cientistas em várias épocas da humanidade, antes pensavam que eram os vírus, bactérias, os ultravírus, micróbios, vermes que geravam as doenças. Cientista como Louis Pasteur era um desses, mas Claude Bernard desbancou a sua tese afirmando: não são eles não representam ameaças. A humildade de Pasteur reconhecendo a superioridade da tese de Claude Bernard, Bernard está com a verdade. Esses elementos não representam perigo algum. A ambiência, sim. E desde o início, você que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo, deve lembrar o nosso alerta. Criamos uma série de pílulas, Tempo de Despertar, falando do antídoto, que era a harmonia interior, que ia potencializar o nosso sistema imune, que é psico-neuroendócrino imunológico, que nada mais traria a medicação real. E agora estamos vendo cientistas comprovarem, porque a presença do vírus em nosso organismo, quando ele eclode, já que tudo que está fora está dentro, ele sempre esteve dentro, já que tudo que existe no universo existe em nós, é a tese de Leon Denis. Então, se tudo que existe lá existe cá, esse vírus não veio de parte alguma. Ele eclodiu a partir de um elemento externo. Estamos vendo aí a grande mídia aterrorizando as criaturas que ignoram a sua própria realidade. A mim, não conseguiram pegar. Porque já passamos por esse estado de ignorância, a ponto de tomar 25 doses por dia, quase tudo tarja pretas, por ignorar o nosso poder de extraterrenos, de seres que construíram esses corpos, por meio dos quais estamos expressando para falar com vocês. E agora eu estou à beira do poço morrendo de sede? Se eu sou uma expressão divina, se o Cristo é a essência que nutre e norteia a minha consciência, se eu sou parte dele, considerai, pois, todas as inteligências encarnadas e desencarnadas como fazendo parte daqueles seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Quem são eles? Ao mesmo tempo em que eles próprios progridem. Podemos estar falando dos guias da humanidade, mas são eles, assim como todos nós, que formamos juntos a alma do mundo, cuja consciência máter é o Cristo de Deus, não Jesus, com todo o respeito que lhe temos. Ele é uma fração dessa consciência crística. Então não foi Jesus que construiu o planeta, foi o Cristo do qual ele é uma diminuta fração. Assim como eu, qualquer um de nós, quando intencionamos falar do Evangelho aos nossos órgãos que são vivos e educáveis, nós criamos hormônios para fazer isto. Então eu crio o hormônio da ternura, da compaixão, da doçura, e estas leis, esses missionários divinos, que são frações da minha consciência. Mas eu posso transformar a minha própria consciência numa energia vital. E quando lembramos de Jesus, num dado momento, ele disse: eu sou o pão da vida. Eu tenho poder para dar e para retirar a vida. No outro momento, ele fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Então, num dado momento, ele fala de uma realidade dele, Jesus. No outro momento, uma realidade dele manifestando o Cristo, do qual ele é uma diminuta fração. E sabemos também, com vários estudiosos, que quando vários espíritos iluminam-se, e a soma de várias personalidades,
Então, imagine cada personalidade vivenciada, assim como o Dr. José Raul Teixeira nos instrui a respeito. Nós já animamos uma média de 1000 corpos, 1000 personalidades só no planeta Terra. Então, imagine um espírito constituído por 1000 almas. E estas 1000 almas que se iluminaram e, numa completa fusão, tornaram um na totalidade. Esse espírito, a caminho da angelização, une-se com outro espírito, assim como une-se um átomo de hidrogênio, mais um segundo átomo de hidrogênio e um de oxigênio, para formar um ser maior. Formou a molécula d'água. Agora, quando 2 ou mais espíritos iluminados se unem, formam um anjo. Já assustou? Não se assuste, isso é só o começo. Porque quando os 2 anjos se unem, formam os arcanjos, que é uma aglomeração de anjos. Assim como vários átomos se unem, formam as moléculas. Várias moléculas se unem, formam as células. Células se entrelaçam, formam os tecidos. Tecidos se organizam, formam os órgãos. Órgãos se ordenam, compõem os sistemas. Sistemas que se cingem para formar os corpos. Corpos que se unem para formar multiversos. Como o corpo perispiritual tem mais de 1000 corpos conjugados. Não são só 7. Se você fechou questão nesta, assim como não são 7 os chakras. Os principais podem ser. Mas são milhares, até chegar ao ponto que cada átomo tem o seu. Cada molécula tem o seu chakra. Cada célula, cada tecido, cada órgão, cada sistema, e assim sucessivamente. Então não se assuste, porque os arcanjos se unem para formar os querubins. Assim como esses se reúnem para formar os serafins, e esses se unem para formar os cristos, a alma do mundo, que é a soma de tudo quanto existe na construção dessa realidade. Na obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, colocamos com vários autores, em especial com Pietro Baldi, da obra A Grande Síntese. Cada individualidade é constituída de individualidades menores, e estas, por sua vez, de outras ainda menores, até o infinito negativo. O infinito para nós outros, porque infinito não é algo que não tem fim, é que eu não posso mensurar por agora. Chegaremos à origem da vida, como nós a conhecemos. O átomo primordial, ou o princípio inteligente do universo, ou o espírito, com E minúsculo, como matéria-prima do cosmos. Mas cada individualidade, nós nos unimos para formar individualidades maiores, que por sua vez somos parte de outras ainda maiores, até o infinito positivo, que nós chamamos Deus, a força suprema do universo, o grande arquiteto. Então, quando falamos que é Jesus, 2 pontos. O Cristo de Deus. Jesus veio de onde? Do Cristo. De onde Sebastião Camargo veio? Da sua consciência, do seu espírito. Isso está em Allan Kardec. Porque muitos falam, não está em Kardec. Kardec é o dono da verdade? A doutrina é dos espíritos ou de Allan Kardec? Ou dos espíritas? Na realidade, eu não sou espírita. Eu sou espírito. E a doutrina é dos espíritos. Ela não é um rótulo a mais. Ela é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. O que é que ficou fora desse ensinamento cósmico?
Esse ensino não começou com Kardec, conforme está na questão 145 do Livro dos Espíritos. Ele é eterno. O Espiritismo é uma lei da natureza, está lá, também na Revista Espírita. Ele está no ar, está no espaço, ele está na natureza. Ou encarnação também é uma lei da natureza, porque a reencarnação, como nós pensarmos, não existe. Porque reencarnar é quando eu, o espírito, que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, encarna na sua totalidade. De modo que se você for no plano espiritual, quando Allan Kardec encarna como João o Evangelista, então você não acha mais o druida. Ele encarnou ou reencarnou como João o Evangelista. Assim como você não vai conseguir encontrar João o Evangelista se ele reencarnou como Francisco de Assis. Se é reencarnação, você não vai encontrar mais o Francisco de Assis, mas sim Ian Hus. Também não vai encontrar mais o Ian Hus, porque ele acabou de reencarnar como Hippolyte Léon Denis Rivail. E não vai encontrá-lo mais porque, segundo alguns, ele reencarna como Francisco Cândido Xavier. Como é isso? Porque na obra Universo e Vida, Hernani Santana é muito claro também ao dizer, porque isso está em vários autores. A partir de Kardec, eu volto lá para esclarecer. Ele narra que Jacó, Moisés, Elias e João Batista, 4 extraterrestres. Vocês sabem disso. Claro que sabem. Então, Jacó reencarna como Moisés. Então, Jacó não existe mais. Isso é reencarnação. Moisés reencarna como Elias. Moisés não existe mais porque ele está Elias. Elias reencarna como João o Batista. Então ele não existe mais. Agora explica-me como Jesus no Monte Tabor conversou, desdobrado do seu corpo físico, ao vivo e a cores, para aqueles que presenciaram, com Moisés como um ser individual e com Elias como outro ser. Como é isso? Se é reencarnação. Por isso que Allan Kardec mudou a tese e quem não estuda Kardec não percebe. Porque ele coloca na 3ª edição do Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo esta força extraterrestre. Esse evangelho cósmico que compõe a nossa consciência. Eles seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, se colocasse a sua vontade a serviço dessa força, que é o evangelho, que é força, vitalidade e vida. A nossa consciência se expressando. De modo que, no Livro dos Espíritos, ele já havia profetizado na questão 605A. O espírito, ao encarnar no corpo do homem, traz os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar a matéria que compõe a forma humana, ele vai rumo à angelitude e, com certeza, leva a matéria com ele. Porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4º, que o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, e este até a sua completa fusão com o espírito. De modo que encarnação é a palavra correta, porque encarnar, como está no Livro dos Médiuns, com Allan Kardec, item 76, o pensamento expressando a consciência que é o todo, por meio da inteligência, não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Se a cada 24 horas elaboramos o ser humano normal
uma média de 95 mil pensamentos. Então, nós podemos encarnar 95 mil vezes a cada 24 horas. Está pensando? Tome água aí também. Normalmente, o meu corpo, quando a periferia está manifestando e não há algo mais profundo, eu não tomo água durante a palestra. Mas vocês estão percebendo que hoje não é mais a periferia que está aqui no comando. Já que eu sou um extraterreno também, e essas consciências, quer sejam componentes da minha realidade ou de outros parceiros, é que estão proferindo o nosso diálogo. Sou um neste condomínio, assim como você o é do seu condomínio. Quando lemos a Revista Espírita, pode ir lá consultar. Vai lá na de 1866. Procure o mês de junho. Ache o artigo O Sono do Espírito. E vai lá e estuda. E você vai perceber o depoimento do Dr. Kaler, que esteve na Terra como médico e agora fora do corpo físico, questionando a Kardec, o que é que está acontecendo comigo? Porque eu vivi a minha experiência diferente dos meus colegas. Eu procurava a cura para o corpo das pessoas quando estava encarnado, mudando o seu moral. Então, consertando a causa, desapareciam os efeitos. E agora eu estou aqui cuidando da alma que busca a sua cura, fora do corpo. Mas, de repente, eu me vejo dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Eu os reconheci e os questionei, e eles responderam. E quando responderam, eu percebi que estava respondendo a mim mesmo. A isso chamamos de livro oculto. A isso chamamos de consciência. A soma das nossas vivências. Mas ele estava falando apenas com um bloco consciencial da experiência de Hipócrates como pai da medicina, de Paracelso como precursor do magnetismo, de Hahnemann como o pai da homeopatia e precursor da medicina espiritual. Ele estava conversando só com esses seres. Agora imagine se ele fosse conversar com a sua totalidade. Os que experienciaram outras coisas. Por isso que, no nosso caso, por necessidade, determinado dia, precisava fazer a parte elétrica da nossa residência. Eu não entendia nada de energia, nem de instalação. Só que eu anoiteci ignorante e amanheci sabendo fazer. E fiz 3 instalações, a da própria casa, da própria residência, e de 2 irmãos, de um casal de irmãos, que nunca deram problema, e em relação a outras do mesmo porte, gasta 3 vezes menos energia, porque é uma instalação diferenciada. Eu amanheci sabendo andar de bicicleta, mas antes, uma semana inteira, me esfolei todo, sem conseguir ficar aprumadinho em cima de 2 rodas. E amanheci sabendo de onde eu trouxe. Então eu aprendi a acessar esse livro oculto, esse multiverso que existe em mim. Viajar dentro de mim nas múltiplas dimensões e com outros seres para outras dimensões também. Mas como fazer isso? Depende do seu propósito. Quanto mais nobre for a sua intenção, quanto mais profundo for o seu conhecimento, porque foi as 2 condições que Kardec deixou no Livro dos Médiuns, para dar diretrizes a esses talentos mediúnicos. Então, quanto mais conhecimento eu tiver acerca daquilo que eu pretendo realizar, quanto mais enobrecedor for o propósito, mais profundo eu mergulho na minha consciência e converso com esses incontáveis seres, e posso atingir outras instâncias e trocar experiências com outros seres através do intercâmbio que nós chamamos de inspiração, do que
já possuo, do que está na minha consciência, e eu trago pela intuição, do que está em outras consciências pela inspiração. Mas assim como um átomo se une a outro para formar uma realidade mais vasta, uma jovem senhora que sangrava, que perdia a sua vibração há 12 anos, que o sangramento não era físico, é um sistema de perda de energia, ou perda de energia vibracional, por meio do sistema vibracional. E ela intenciou fazer essa conexão com esta vibração de Jesus. Tocar nas suas vestes, na sua aura. E quando ela toca, mentalmente, porque não foi fisicamente, segundo o Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, ele disse: alguém me tocou porque eu senti desprender de mim virtudes. Então, assim como um átomo que perdeu um dos seus elétrons, faz uma parceria que chamamos de valência, de covalência com outro átomo, que troca um elétron dele com a nossa órbita, para equilibrar-nos. Então, naquele momento, o energismo dele equilibrou o dela como ela fosse um átomo e ele outro. Então, quando nós estabelecemos essa parceria com outros seres, intencionando um bem maior, porque o bem de todos é o eterno princípio. O bem supremo é a lei eterna. André Luiz. Então, se eu intenciono amar de forma equânime, sem altos e baixos, incondicional, sem exigir contrapartida, se a minha intenção é servir pelo prazer de ser útil, eu vou progredir sempre, segundo Emmanuel, porque eu não vou esperar aplauso, nem reconhecimento, nem gratidão, nem contrapartida de coisa alguma. Eu estou fazendo pelo prazer de ser útil. Vou progredir sempre por quê? Porque eu estou acessando a minha consciência. Isso mesmo. Se boas leituras, segundo Joana de Ângeles, enriquece a minha mente, onde está a alma, o que nós chamamos de consciente. Acalma as emoções, que nós chamamos do universo do inconsciente. E estimula a vasta rede de progresso e de sublimação que está no superconsciente. Com uma boa leitura, eu fiz 3 links. Eu acessei a minha consciência profunda, eu enriqueci-me do que eu estou estudando e acalmei o meu inconsciente que poderia estar me perturbando. E quando eu colocar na pauta da minha vida 1% do que eu falo do evangelho desse missionário Jesus, fração desse Cristo de Deus, a humanidade inteira será plenamente libertada de todo o mal. Não haverá mais corrupção, injustiças, nem tráfego humano, nem de órgãos, nem de crianças, nem de adultos. Nada dessas aberrações que você está vendo por aí. Que é Jesus? Onde você está? Onde ele estava, melhor dizendo, antes de vir até aqui. Porque ele não é daqui. Essa consciência que construiu e governa o planeta, ou pelo menos governava até antes de eu dizer que estava indo, porque assim como Mônica de Medeiros narra, que hoje ele seria um dos maiores governantes, esse Cristo de Deus, de nossa galáxia, Chico Xavier, num dado momento, disse que aquela equipe que antes construíra o nosso Sol, o nosso astro-rei, e através de frações dele, dando origem aos planetas, e a energia ainda incandescente desses planetas dando origem aos satélites, esta equipe, segundo Chico Xavier, à época, já estava governando 1/4 da galáxia. Assim como uma simples molécula de fósforo, ou moléculas que se unem para gerar do substrato de seu trabalho o elemento que vai compor os nucleotídeos, que é a consciência da própria molécula,
Nucleotídeo esse que vai gerenciar essas moléculas e construir o RNA. RNA que vai coordenar esses nucleotídeos, as moléculas de fósforo, construindo o DNA. Você já está vendo 4 dimensões e cada dimensão é um extraterreno para a anterior. Para as moléculas de fósforo, o nucleotídeo é um extraterreno. É a consciência superior que vai lhe dar diretrizes. Para eles, o RNA é o extraterreno, por sua vez. Assim como para o RNA, o DNA. Mas se olhamos para uma simples célula, não estamos vendo lá o DNA como consciência mãe, o RNA como serviçal, as moléculas, os nucleotídeos, melhor dizendo, guardando as informações na intimidade dos cromossomos, e essas moléculas que antecedem gerando o substrato, que é Jesus, o Cristo de Deus. Onde estava esse Cristo que enviou uma fração para falar conosco, assim como criamos um hormônio? Creio que falei o suficiente para gerar dúvidas para as perguntas e respostas. E a partir de agora, fica por sua conta. Nós temos 13 minutos de perguntas e respostas, ou mais, dependendo dos organizadores do evento. Então, a nossa função foi lhe provocar para estudar acerca desse ser que nos acolhe em seu ser. Somos partículas, assim como Paulo de Tarso deixou no Evangelho. Ele, como outros evangelistas, é a videira, nós somos os ramos. Ele é a árvore, nós somos os galhos. Nós somos os membros, ele é o cabeça de todos esses principados e potestades. Nele somos evoluídos, ou estamos sendo aperfeiçoados, somos aperfeiçoados. Somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Alguma pergunta, Alexandre? Tem uma pergunta aqui, vou colocar aqui na tela. A pergunta aqui da... Deixa eu ver. Ou podemos fazer... A Joyce Ferreira pergunta: como funcionam as realidades paralelas? E aí, vai responder da onde? Aqui não... Como funcionam as realidades paralelas. Então, vamos lá. Eu vou aqui na câmera fechada mesmo. Aproximar aqui. Então, olhe para esta água. Quantas realidades tem aqui? Essa gota d'água que você observou, não sei se deu para perceber, tem mais de 9 trilhões de átomos. 9 trilhões. Cada átomo é um aglomerado de forças vivas. Esses átomos nasceram da união dos átomos primordiais. 2 átomos primordiais, que é o espírito na origem, se uniram. Formaram o que nós chamamos de matéria elementar. Para nós, esse espírito, esse átomo primordial, que é o quantum de energia, que para a física quântica é um fóton. O fóton está anos-luz maior do que esse. Mas tudo bem. Esses elementos
que forma a matéria elementar, se une para formar o fluido universal. Tudo são dimensões diferentes. Esta energia fluido universal se transmuta em matéria mental. Essa matéria mental transforma-se em bioenergia. Esta bioenergia vai formar os infracorpúsculos, que são infrarreinos, que é o bóson de Higgs para a física clássica ou o quantum de energia para a física quântica. Esses infracorpúsculos vai formar seres como os neutrinos, por sua vez. E esse neutrino, os leptons, depois vários outros elementos, até chegar nos quarks. Tudo isso são dimensões dentro de dimensões. Então, o nosso corpo físico, nós já estamos estudando mais de 480 dimensões dentro dele. E a ciência acadêmica chega à conclusão que o nosso cérebro é um multiverso. Então, as dimensões se entrelaçam, assim como a ciência acadêmica comprovou 4 fótons em 4 dimensões diferentes. O primeiro numa dimensão, relacionando-se com o da terceira dimensão, o da segunda com o da quarta. E de repente eles percebem que todos estavam nas 4 dimensões sequentes. Então tudo é vibração. Então vai depender do meu conhecimento para saber que eu já sou um multiverso. E elas se interagem de acordo com o meu conhecimento, assim como um quanto de energia ou uma onda. Se eu não observo, é uma onda. Se eu começo a observar, ela vira partícula e nós começamos a interagir. Por mais que ela esteja em outra dimensão, nós estamos nos relacionando por um processo de ressonância na mesma frequência e correlação. Vai depender do que nós intencionamos. Então ela se intercruza e nós vivenciamos incontáveis realidades. Quando a coisa está pegando por aqui, como fazia Kardec, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele orava e saía do corpo, ia para outras dimensões. Assim que ele recuperava as forças, ele retornava para o proscênio. E é assim que fazemos, viver múltiplas realidades simultâneas. Muitos estão vivendo no mundo de provas e expiações. Outros no mundo de regeneração. Outros nos mundos felizes. Outros nos celestes e divinos, mas está aqui no planeta Terra. Eu te garanto que eu não estou mais no mundo de provas e expiações e nem no mundo de regeneração. Estou construindo o meu mundo feliz, mas intenciono de vez em quando, dá para provar o sabor dos mundos celestes e divinos. Temos aqui uma próxima pergunta que eu colocarei nesse momento aqui na tela. Essa pergunta é de Marlos Dias. Podemos encerrar como... Mais uma. Então vamos lá. Então vamos lá. Viagem astral, depende de quê? Excelente pergunta. Nós vemos criaturas falando que realizam viagens astrais. Mais uma vez eu falo aqui os 2 mecanismos. Viagem astral só sai do corpo quem tem conhecimento, objetivo e valores morais para tal. Vou fazer um ritualzinho como alguém faz em apometria e achar que está saindo do corpo, indo para a realidade de fato, enganam-se redondamente. Eu estou falando baseado num cientista, num professor de medicina, num espírito consciente chamado professor Hugo Filasca do Nascimento,
mais de 45 anos como professor de medicina, um cientista renomado, e sai do corpo a hora que ele intenciona sair, por valores morais, por conhecimento de causa. Agora, sair do corpo sem conhecimento de causa, sem objetivos enobrecedores, não tem como. Não há milagres. Não existe técnicas. Existe conhecimento e aplicação consciente do conhecimento. É o que nos dá a condição para isso. Estamos falando de experiência própria. Nós podemos criar uma ilusão como criamos com certos elementos que nós chamamos de alucinógenos. Com o chá disso, o elemento daquilo, eu vou criar uma ambiência ilusória, a ponto de um elemento sair do corpo, enxergar um campo cheio de flores, as mais belas rosas, e se jogou naquele canteiro de flores, e era uma cerca de arame, e ele morreu emboscado na cerca de arame, por uma droga alucinógena que intencionava tirar ele do corpo. Então, não existem atalhos. Existe um conhecimento, discernimento desse conhecimento, que Allan Kardec chamou de fé raciocinada, e depois a vivência dessa fé, lucidamente, gerando o que nós chamamos de fé vivenciada, que gera a intuição. E com a intuição, segundo Emmanuel, o próprio Kardec, André Luiz e outros, eu vou diretamente na fonte sem precisar de intermediários. Ou seja, eu vou nos multiversos e busco diretamente a informação. Podemos encerrar? Pronto. Agora vamos encerrar a nossa live. Quero agradecer a presença de todos aqui, Sebastião, aí, pelo seu tempo, pela sua inspiradora palestra. Agradeço a todos aqui. Tivemos uma audiência fantástica hoje à noite. E queremos dar um lembrete aqui. Nós estaremos aqui já em breve, amanhã, deixa eu ver aqui na tela aqui que nós temos. Nós temos aqui amanhã às 18 horas, a Margarete Áquila, com o tema Inteligências Cósmicas e os Fenômenos Psíquicos e Espirituais Causados na Humanidade. Será amanhã, sexta-feira, às 18 horas. E no sábado teremos também a presença da Mônica Medeiros, cujo tema será Podemos Aprender com os Mundos Mais Civilizados. E no domingo, a minha palestra, que será o tema A Nova Era da Ufologia Mundial. Queremos agradecer a UFO Piauí e pedimos a todos aí que nos ajude com as cestas básicas para o interior do Piauí e do Maranhão. A UFO Piauí agradece a todos e uma boa noite. Nos vemos amanhã às 18 horas nesse canal. Inscreva-se no canal, muito importante. Teremos grandes novidades aqui no futuro. Obrigado a todos, Crispim, a todos os organizadores. Uma boa noite. Obrigado.